E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vocês viram aí pelo unbox, olha o tamanho disso aqui. Maluco, eu não fazia ideia que essa edição de Conan era desse tamanho, velho. Eu achei que era uma parada menorzinha um pouco. Ela é grande assim de tamanho, né? Volume de páginas. E também grande em tamanho de... Esqueci a palavra correta aqui, mas o quadrinho é grande, né? Deixa eu pegar um aqui de comparação. Deixa eu pegar um demolidor aqui, ó. Caramba, velho, a diferença é abissal. Olha isso aqui. Deixa eu colocar para ter menos contraste, a parte de trás do quadrinho. Olha. A diferença é muito grande no tamanho, velho. O que vai dar uma experiência de leitura muito foda disso aqui. Mas enfim, esse vídeo pode parecer confuso, mas o que pega? Tem um inscrito aqui do canal, o Wallace, que ele sempre fala comigo de Conan. O cara fez um proselitismo aí comigo de Conan que eu fiquei muito afim de ler ele. Só que o que tá acontecendo? Eu, infelizmente, estou travado para ler livro, eu não estou conseguindo ler. E aí, eu estou agarradaço com Elric Volume 2, já tem um tempo aí, deve ter uns 3 meses já, né? Peguei ele em janeiro, a gente já está em abril, e eu não estou conseguindo ler ele. E eu tô afim de ler Conan, velho. E eu acho que ler uma parada mais de fantasia, de espada e feitiçaria, vai desbloquear a minha cabeça para eu conseguir voltar pro Elric e terminar de ler. Só que eu não ia pegar o livro do Conan também, que poderia acontecer igual aconteceu com o Elric. Então eu fui lá e peguei essa HQ da Glenar aqui, e eu tô de cara com o tamanho disso aqui, cara. Eu achei, tipo, de verdade. Eu assustei. Quando chegou pra mim o pedido numa caixa, né? Eu achei que tinha vindo mais quadrinhos. Eu não achei que tinha vindo só o Conan. Aí eu olhei no aplicativo da Amazon lá, onde que eu comprei, e falou que era o Conan que tinha sido entregue. Eu falei, mas veio numa caixa? Quando eu abri eu entendi, mano, porque o bagulho é gigante. E a ideia desse vídeo aqui é ser um vlog de leitura. Então, nos próximos dias, né, eu vou sair aí pelo mundo vivendo a minha vida enquanto eu leio Conan, e eu vou comentando com vocês aqui o que eu tô achando. Eu sei que não é a experiência pura, né, porque eu não tô lendo ali as palavras que o Howard escreveu, então eu vou ter uma versão diluída do Conan aqui, eu já sei disso, mas eu acredito que vai ser uma experiência legal. Então agora eu vou sair porque eu tenho um treino de taekwondo agora, vou arrumar minhas coisas e no caminho eu já vou lendo o Conan e comentando com vocês. Então vai ser mais ou menos um vlog de leitura e eu espero que seja um formato legal porque eu tô bem empolgado aí para conseguir fazer esse tipo de vídeo, beleza? Então vamos lá que eu vou arrumar minhas coisas. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu moro a 15 quilômetros da academia que eu faço taekwondo aqui. Então é no mínimo 1 hora ali, né, de estrada para poder chegar e fazer o que eu tenho que fazer. E aí nesse caminho já eu consegui ler a primeira parte inteira, véio, a primeira história que tem nesse compilado aqui. Eu descobri que são 4 histórias, né, 4 adaptações de contos aqui do Robert Howard. E mano, a minha primeira impressão foi muito boa, tá? Achei a primeira impressão muito foda, a primeira história é bem legal. Tem um ritmo bem interessante, assim, achei foda pra caramba. E eu quero discorrer mais dela depois, no final, assim. Mas a arte eu achei interessante, a história pra mim é o ponto alto, assim. Eu acho que a forma que eles adaptaram alguns textos, né, parece que retiraram o texto do conto mesmo e foram colocando imagens ali pra poder completar as lacunas que eles tiraram. E isso eu achei uma parada da hora, porque eu já reclamei aqui das HQs da Glenar do Elric, que eles cortam muita coisa da história. Óbvio que eu não conheço a história de Conan, né? Então eu não sei o que cortaram, o que não cortaram. Mas eu consegui ter um entendimento bom aqui, então eu acho que é bom. O nome da primeira é A Rainha da Costa Negra. Achei da hora, sim, 10 de 10. Vamos ver as próximas. Agora eu vou passar na Cacau Show rapidaço ali, eu vou comprar um chocolate pra mim. Depois eu explico por quê. E depois ir pro treino, né, de taekwondo, porque é o que eu vim fazer aqui. Como vocês podem ver, já é noite, acabou meu treino de taekwondo, eu estou exausto. Acho que não vai dar pra ver que eu tô todo suado, não. Agora eu vou pra casa, eu tô bem quebrado, assim, eu fiz 2 treinos hoje também. E eu acho que eu vou dar uma dormidinha aqui no busão. Então eu até tirei ele aqui da bolsa pra poder ler, mas eu acho que eu não vou ler agora não, velho. Vou dar uma descansada aqui. E quando eu chego em casa antes de dormir, eu faço mais um momento de leitura. Vou ver o que eu faço aí. Mas agora eu vou dar uma descansada aqui, porque o treino foi puxadaço, velho. Eu não filmei porque, né, vlog de leitura, mas em breve eu trago atualizações sobre o taekwondo e sobre algumas outras coisas que eu quero abordar aqui no canal. Agora é casa. Seguimos pro segundo dia, amigos. Hoje é dia de vacas magras, tá?
Sabe aquele dia que você não tá afim de fazer nada, mano? Quando a realidade bate forte pra caramba e você acha que nada vai dar certo, que a vida é uma merda e que... Enfim. O dia hoje tá complexo. Agora já são quase 5 horas da tarde. Tudo que eu tinha que fazer hoje eu já fiz, em termos da minha vida pessoal profissional. Então agora sobrou um tempo aí para eu conseguir retomar as leituras aqui. E vou ler a segunda história, né? Que é o Colosso Negro, para continuar esse vlog de leitura aqui. E eu espero que a leitura faça o que ela faz de melhor, né? Quer trazer alívio, quer trazer consolo, quer trazer conforto para tirar a gente desse estado de torpor e destruição que a realidade traz pra gente de vez em quando. Então, que eu encontro nessas páginas aqui algum tipo de refúgio, né? Vou ler e que seja bom. A arte dessa segunda parte é muito mais da hora do que a da primeira. As expressões são melhores. Caramba, galera, tô empolgado aqui, viu? Terminei de ler essa segunda história aqui. Mano, que história da hora, velho. Ela me lembrou muito aqueles épicos que eram muito famosos nos anos 2000, ele de guerra, e me fez pensar por que não tem um filme nesse nível de Conan. Eu sei que tem alguns filmes do Conan aí, o clássico, né, com o Arnold Schwarzenegger, depois teve um com o cara lá do Game of Thrones, caramba, esqueci o nome dele agora, Jason Momoa, né, mas eu não vi nenhum dos dois, enfim, tem que ver os filmes do Conan também. Mas, cara, isso aqui foi absurdo. Tem um detalhe aqui nas páginas que eu achei muito foda, que é na colorização. No papel, é na colorização. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Olha que foda, à medida que a guerra vai acontecendo, as páginas vão ficando mais escuras. Mas no quesito de rubro, sabe? Vai ficando mais vermelho. Vocês veem que os tons amarelados aqui, eles são bem fortes, né? Aí, à medida que vai mudando, ó, o tom vai ficando cada vez mais avermelhado, à medida que a batalha vai ficando mais sanguinária, mais sinistra, sacou? Aí, quando você entra no clímax da batalha mesmo aqui, ó, as páginas parecem sangue, velho. Eu achei esse detalhe muito foda. Até o fim da batalha, olha, essa página aqui já é completamente rubra, assim, quase que não tem nada de descanso, porque é o ápice da batalha, assim, cara, que história fantástica, assim. O final dela é menos apoteótico do que essa parte aqui do clímax, né, mas mesmo assim vale muito a pena. Cara, eu tô encantado, assim, cara, material muito, muito bom. Agora o dia tá começando a escurecer aqui. Eu vou para casa fazer mais algumas coisas, talvez eu leia mais uma história hoje, e amanhã, como é dia de taekwondo de novo, eu vou sair de casa, talvez eu leia a última parte lá no caminho, né? Ou então não, acho que talvez eu deixe para ler as duas amanhã, leio uma na ida e uma na volta, que aí eu não vou fraquejar igual na segunda-feira não, e na volta eu consigo ler, e aí eu faço a finalização do vídeo na quinta-feira de manhã, e o vídeo sai na quinta-feira à tarde. Vai ficar corrido, mas eu acho que é a melhor forma, porque eu quero... Nossa, meu português hoje tá complicado, mas eu quero... Caramba, me fugiu a palavra, né? Eu quero absorver melhor a história que eu li aqui, que é o Colosso Negro. Cara, que história foda, achei muito da hora. Seguimos, senhores. Um dos infortúnios da minha vida é que eu tenho pressão alta, infelizmente. Estou lutando contra isso aí, né, no meu processo de emagrecimento e de uma vida mais saudável, para ver se eu abandono os medicamentos. Mas por enquanto eu preciso tomar remédio para pressão todos os dias. Aí agora acordei um pouco mais cedo, estou indo buscar meus remédios para pressão desse mês, né, do mês de abril. E vou aproveitar para poder ler a terceira história aqui de Conan. Depois eu vou para casa, provavelmente no caminho de volta eu devo terminar a história. E eu já faço o vídeo de finalização para poder contar para vocês como que foi toda a minha experiência, cara. Mas eu estou bem empolgado. Agora é Além do Rio Negro, né, a história que a gente vai ler aqui, que é a história da arte da capa. E a arte da capa é muito foda. Então, assim, provavelmente deve ser uma das histórias mais fodas que tem, assim, dentro desse encadernado aqui. Não sei, porque a segunda história me pegou muito. Mas a arte da capa, cara, vocês viram antes, né? Essa arte aqui é muito foda. Então eu tô com uma expectativa muito alta para essa história também. Eu terminei a terceira história e a expectativa é a mãe da merda mesmo, porque a história é boa, tá ligado? Mas como eu coloquei muita expectativa nela
e eu fiz comparações com a segunda história e acabei gostando menos. Eu acho que das 3 que eu li até agora, essa foi a que eu menos gostei. Mas o que não desabou nem nada o quadrinho, porque todas as 3 são excelentes, assim, 3 histórias extraordinárias. Eu gostei muito de todas elas. Eu uso hipérboles muito fortes, né? Extraordinária é uma palavra muito pesada. Mas assim, todas as 3 são muito boas. Ainda acho a segunda minha favorita, a primeira depois. E por último essa terceira aqui. A arte dessa parte é muito foda, o Conan que tá desenhado de um jeito que me agrada bastante. Mas eu senti o ritmo mais corrido. Provavelmente deve ser um conto maior, com mais nuances, que eles não conseguiram adaptar da forma que precisava, assim. Mas mesmo assim eu acho que passa uma mensagem, passou o sentido legal. Tem muita coisa divertida nela no sentido da interação do Conan com as pessoas, sabe? Dos anseios dele, dos objetivos dele, que a gente vai vendo que ele já concluiu em algum momento. Tipo, a parada dele ser rei, ele fala, tipo, nunca fui rei e tal, porque o rei é alguém que não tem nenhuma liberdade. Só que a gente sabe que o Conan foi rei em algum momento. Tem uma história aqui que ele fala que ele já acredita que foi rei durante um tempo, mas ele estava muito bêbado para lembrar. Então acaba que a gente fica pensando nessas coisas. Então sim, tem sido uma experiência muito foda, tem sido uma experiência bem legal. Agora eu vou chegar em casa, no caminho para casa agora, eu vou tentar ler a última, né, que é o Filho do Gigante de Gelo. E aí se tudo der certo, já finalizo o vlog aqui e posto para vocês, porque eu tô empolgado. E aí quando eu for falar tudo também em relação à história, eu acho que fica mais fácil de eu fazer essas amarras assim. Mas a antologia é isso, né, o nível vai oscilando mesmo. Mas eu acho que sim, de modo geral, a nota que eu dou pro quadrinho até então é tipo um 8. Assim. Cheguei em casa e terminei a leitura de A Filha do Gigante de Gelo, é a última história desse encadernado aqui, né? Fechando as 4 compilações. E maluco, que história viajada, velho. Essa última história, ela é a mais onírica, a mais filosófica dentro desse compilado aqui, o que me deu uma ideia diferente de Conan, né? Eu tava achando que Conan era uma parada mais aventuresca mesmo assim, narrando ele ali, resolvendo suas questões, matando gente, dormindo com mulheres, etc. E aqui não. Eu tive um vislumbre de algo que pode ser diferente da narrativa do Conan, uma parada mais filosófica, apesar de ser a história mais sexual desse encadernado aqui, né? Porque a primeira história já é bem sexual, assim, tem umas cenas bem intensas, uns desenhos bem picantes, assim, mas essa última aqui se passa em todos os sentidos. Mas ela é bem metafórica e eu nem sei se eu não consegui interpretar direito a mensagem que quer ser passada aqui. Eu nem vou tentar fazer isso nesse vídeo, inclusive, mas eu vou pegar depois o livro original o livro original não, eu vou pegar o livro com os textos, né, publicados aqui no Brasil, com a tradução original, e tentar entender qual que é a mensagem ali, porque é uma mensagem que eu achei muito foda, a história achei bem construída, mas ela é dúbia, assim, achei foda. Mas enfim, vamos falar então da minha experiência de leitura com Conan o Cimério, essa adaptação da Glennar aqui, que saiu no Brasil pela Pipoca Nanquim, e que conta com a adaptação, né, em desenho e prosa de 4 contos do Conan. Então, sendo eles o primeiro, A Rainha da Costa Negra, depois O Colosso Negro, Além do Rio Negro e A Filha do Gigante de Gelo. Todas as histórias aqui eu gostei muito, não teve nenhuma que eu desgostei. Como eu disse ali, a terceira foi a história que me deixou mais assim, eu achei ela mais mediana em relação às outras, mas tirando ela, as outras são assim, de bom pra cima, assim, tipo, de muito bom. Essa terceira eu acho que ela é boa, mediana, as outras são, tipo, muito boas, achei bem legais mesmo. A primeira história, né, eu não consigo decorar os nomes, né, mas a primeira história, A Rainha da Costa Negra, ela vai narrar a história de uma mulher que ela capitaneia ali um navio com vários caras que são bárbaros assim, sinistros, e o Conan ele tá fazendo um trabalho, né, de mercenário com uma galera, e eles são abordados pelas embarcações dessa Rainha da Costa Negra. Só que essa mulher, quando ela bate o olho no Conan, velho, ela fica doida com ele, tipo, ela acha ele muito foda, ela acha que ele vai ser um cara que vai levar ela para prosperidade, né, por alguns assuntos assim, que eu não quero entrar em spoiler aqui, e é uma história quase que de amor mesmo, de um amor muito sexual, assim, um amor meio que visceral no sentido de consumo, aquele amor de sexo mesmo, sabe, os dois, eles não é que eles se amam, aquele amor romântico, bonitinho e tal, é um amor pegado mesmo, bagulho o tempo todo, e muito voltado para batalha, para o sangue, para conquista, né, e vai construindo essa narrativa, eles encontram um local, né, que eles querem conquistar, e eu não vou entrar em spoilers aqui para poder não estragar a experiência de quem for ler, mas o final dessa história é muito bonito, assim, porque ele sai desse sentido meio carnal, né, desse amor sexual que os dois têm, e vai para um lado mais romântico, né, porque essa rainha, ela começa a falar algumas coisas com o Conan um pouco mais melosas, um pouco mais românticas assim, o Conan meio desengonçado e tal, não bota muita fé, mas a forma final que esse texto ele acaba, que esse conto termina,
é muito bonito, velho. E aí tem um bagulho de romance muito legal. E eu sou inimigo do romance 100%, mas mesmo assim eu achei a história muito foda, achei bem da hora o jeito que é construído e é bonito, velho. Assim, tipo, eu acho que se fosse em texto, mano, tinha me pegado até mais, porque eu acredito que o Howard deve ter escrito com palavras bem pungentes, bem bonitas, assim, e deve ter dado uma experiência muito foda. Mas, assim, não me emocionou do ponto de eu ficar, tipo, emocionado e tal, mas eu achei muito bonito, eu fiquei tocado com a forma que a história foi feita, achei bem da hora. A segunda história, o Colosso Negro, foi a que eu mais divaguei sobre ela aqui no vlog, né? Eu até mostrei aí a questão das páginas e tal. E ela é uma história mais simples, assim. E isso até é uma coisa que eu tô pensando aqui agora, é muito comum nas histórias do Conan, pelo que eu vi, que são mulheres se apaixonando, se encantando por ele por motivo nenhum. Aqui o Conan também trabalhando como mercenário, tá parado numa taverna ali, com uma galera trocando ideia, ele já tá meio entediado dessa vida de sexo e bebida, né? Que o povo tá falando lá que eles estão vivendo atualmente. E aí ele sai para poder tomar um ar e ele encontra uma mulher, essa mulher convida ele para poder ir para um local, quando ele chega lá, essa mulher é a princesa. E ela fala que foi revelado para ela que um cara ia meio que salvar o exército dela, que ia comandar o exército dela lá e conseguir resolver as tretas no qual o reino dela tá empenhado. E aí, nesse conto aqui, é legal porque ele vai trazer o Conan numa visão menos bárbara do que a gente está acostumado a ver, que ele não é tão brucutu assim, porque ele vai estar numa cadeia de comando ali, né? E a gente vai ver os primeiros nuances de um Conan muito preocupado, de um Conan que não quer que seu exército pereça, de um Conan que está preocupado com a cidade ali e tal. E vai culminar naquela guerra que eu mostrei aí anteriormente no vlog, que assim, pra mim de longe a melhor parte desse encadernado, cara. Essa guerra, assim, ela é incrível. A atuação do Conan é muito foda. Tem um momento muito emocionante com um cara ali que era general do Conan antes do Conan se tornar o general desse exército inteiro. E o final, assim, por mais que ele é menos apoteótico do que a guerra, ele ainda é bem simbólico, né? Porque mostra o embate ali do Conan, dessa princesa e desse... É tipo um mago, né? Um bruxo mesmo que se levanta para poder dominar a terra dessa mulher. Assim, é pra mim a melhor história do encadernado de longe, é a história muito foda. Eu não vou render muito dela aqui porque eu falei dela já e esse vlog também tá muito grande. E nós chegamos na terceira história, né? Que é Além do Rio Negro, que é a história que eu menos gostei, mas de longe dela ser ruim, reforçando. É uma história legal, mas ela é inferior às outras, pelo menos na minha percepção. Aqui a gente vai ter o Conan trabalhando como mercenário para um povo ali, no qual esse povo, né, o rei dele, está expandindo o território. Então o cara tá matando gente, né, atacando o vilarejo e aumentando o tamanho do reino dele. E ele chega, né, nessa província ali, onde é que existe esse rio, e eles dizem que após esse rio negro, quem passa de lá nunca volta. E todo mundo que vai é encontrado só o corpo sem cabeça depois, jogado do lado de cá do rio. Porque eles estão em guerra ali com um povo que se chama Pictos, se eu não me engano. E esses Pictos, eles têm uma questão ritualística ali, uma questão mística muito forte, né, de magia e tal, em que torna eles um povo muito perigoso. E meio que é notório nessa história aqui que o rei que dominou esse espaço ali não está fazendo muito esforço para poder mandar exército, não, porque ele sabe que os Pictos são foda e que ele não vai conseguir expandir mais do que ele já conseguiu. E o Conan se vê nessa situação ali, porque ele está no local onde é que eles vão cair em breve, né? O exército que está ali não vai conseguir segurar a onda contra os Pictos, mas ele está fazendo o trabalho dele de mercenário. Ele tem contato com outro cara que ele salva no começo da história e ele vai basicamente tentar proteger esse local e atacar esses Pictos aí para tentar manter esse forte, né, que existe ali desse reino em segurança. Não vou contar como que a história termina aqui também, mas aí, assim, essa história aqui ela é sanguinária, mano. Esses Pictos são cabulosos e é a primeira vez que a gente vê o Conan numa situação assim que você fala que vai dar ruim, mano. Eu acho que aqui não vai rolar, não. Como não é a última história, eu imaginei que ele sairia vivo, mas assim, é meio que uma perda, assim, porque os Pictos são foda e por mais que o Conan consiga triunfar nessa batalha aqui, a história acaba com um gosto amargo, sabe? Assim, dependendo pela forma que você olha, porque em determinado momento aqui eu até torci um pouco pelos Pictos, porque, pô, o cara tava tentando dominar a parte deles, né, a área deles ali, do povo, não que o povo Pictos seja um povo legal, deu pra ver que não são, mas é aquela situação no caso da luta aqui, você torce pra briga, sabe? Porque nenhum dos dois tá certo, são só pessoas ruins, e a gente acompanha o Conan meio que vendo a vida dele. Eu acho que é por isso que eu gostei menos dessa história aqui, porque o objetivo aqui de proteção do Conan é de um reino que eu não botei muita fé, e o objetivo do Conan como pessoa mesmo, apesar dele salvar algumas pessoas ali, dele conseguir derrotar uns personagens importantes da história, eu achei meio ok, então acaba que não me pegou tanto, mas é uma história muito boa e como eu disse, em termos de arte, é o Conan que foi desenhado de uma forma mais foda, assim, o desenho do Conan tá muito da hora.
E a filha do gigante de gelo, eu falei que agora no início, né, é uma história muito sexual, uma história muito filosófica, né, profunda. O Conan aqui, ele chega no campo de batalha e tem a narração dessa mulher, né, que é a filha do deus do gelo, a filha do deus não, né, do gigante de gelo, né, Ymir. Ela vai narrando algumas coisas ali e você vê que essa mulher, ela não é uma mulher comum. Primeiro que ela tá só de calcinha na neve, mano. Então bagulho, tipo, nevando lá, a mulher tá de calcinha com 2 ursos polar gigantes. Você fala, isso aqui não é uma mulher normal, é alguma outra coisa. E à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que ela é uma divindade ali, né? E ela vai falando sobre um cara, um guerreiro e tal, que esse guerreiro é muito foda, esse guerreiro é muito forte, e que ela vai levar esse guerreiro para um local ali específico para encontrar com o pai dela, que é o gigante de gelo, né? E aí esse guerreiro tá matando todo mundo e de repente aparece o Conan, velho. Quando o Conan aparece, ela meio que percebe que ele é diferente, que ele não é de lá, que os batimentos cardíacos dele são diferentes, que ele não tem medo igual os outros homens que tinham ali. E o Conan vai lá e vasca esse maluco, tá ligado? Ele consegue ganhar desse guerreiro que ela tava esperando. E aí ela vai atrás do Conan. E quando ela chega lá, velho, ela já chega com uma postura meio lasciva, assim, uma postura muito sexual para poder seduzir o Conan, para que o Conan meio que se deite com ela, né? E aí começa a passar uma vibe estranha, porque não sei, parece uma vibe meio de gato e rato, como se o Conan fosse atrás dela para poder, sei lá, né, fazer coisas com ela, mas de um jeito que é estranho, porque meio que ela que tá provocando, mas aí o Conan também, ele não se coloca numa posição como é que eu posso dizer, que eu não quero usar palavras muito pesadas, né, mas ele se coloca numa posição de predador mesmo, né, de que quer capturar ela e tal. Só que o texto, ele é obtuso nisso, ele não explica, tipo, quando quer estuprar essa mulher, velho, ou essa mulher, ela tá seduzindo ele, tipo, ela é uma deusa e tá encantando ele pra ele poder seguir ela. Na minha percepção é mais isso, tipo assim, ela tá seduzindo ele para que ele persiga ela. E à medida que ele vai perseguindo ela, ele vai tentando capturar ela de todas as formas, ele não consegue, e ele acaba chegando num local e aí vai se revelar aqui que é basicamente um sacrifício que ela quer fazer. Ela quer levar o Conan para ser morto e para encontrar o pai dela, porque o pai dela, né, que é o gigante Ymir, também me faz lembrar de Attack on Titan, o Ymir, ele vai consumir a carne do Conan. Então, por isso que na minha percepção é isso, meio que ela encanta o Conan como se fosse uma sereia ali, né? Para que ele fique doido de prazer ali, de tesão, para poder ir atrás dela para tentar consumi-la, mas ele não vai conseguir porque ela é uma divindade, né? Só que o foda é que a forma que vai lidando no final ali, meio que o Conan, ele consegue subverter isso, porque ele começa a querer matar ela, porque ele consegue perceber que o que ela tá fazendo com ele. Então, na minha percepção, pelo menos, deixa de ser um bagulho meio predador sexual e passa a ser um cara desafiando Deus, entendeu? E eu acho muito foda essas histórias onde um cara tá desafiando uma divindade, né, e mostrando o poder da humanidade, assim. E eu não vou também entrar em detalhes do final aqui, mas é extremamente onírico, assim. É a história mais filosófica. Do ponto de vista de emoção, de achar foda, a segunda história é que eu achei mais legal, mas com certeza que eu vou ficar mais tempo pensando nela é essa última aqui, por todos esses aspectos que eu trouxe aqui. Mas enfim, gostei muito desse texto aqui, eu achei muito foda a forma na qual foi escrito, agora eu tô muito afim de ler Conan, porque se a experiência em quadrinho, que geralmente é diluída, geralmente é inferior à obra de texto, já foi muito boa e já me deixou assim, no hype supremo, eu vou querer ler os livros também. Eu sei que os livros da Pipoca Nanquim estão aí no mercado a um preço absurdo. Eu estava na casa da revista que geralmente pratica preços bons e eu achei cada um dos livros a 100, 120 reais. E geralmente quando sai, perdão, 100, 150, 170 reais. Quando saiu para a Pipoca Nanquim, eu acho que estava 70 reais, se eu não me engano, e eu perdi a oportunidade. Mas eu vou procurar, se eu conseguir achar num preço legal, vou comprar para ler, assim que eu sair dessa loucura, porque eu não estou conseguindo ler livro direito, né? Esse quadrinho aqui, ele é absurdo, muito grande, são 270 páginas, se eu não me engano, tem uns extras aqui que são bem legais também, e eu paguei só 78 reais nesse encadernado, velho. Então, assim, vale muito a pena, vou deixar o link aqui na descrição, não dá mole, compra, se você tá afim de ler, se é fã do Conan, se acha legal, compra de uma vez, porque isso aqui tá com cara de que vai acabar e vai ficar no mercado e a 300, 400 reais. No Mercado Livre, eu já vi alguns encadernados desse aqui a 150, 200 reais, porque o preço de capa dele, se eu não me engano, era 150. Então, quando esgotar na Amazon, vai para 200, 300 reais fácil, igual aconteceu com o Elric. E eu tô aí faltando meu Elric número 2, porque tá 400 reais cada volume. Então, sim, não vale a pena. Então, pega, não dá mole. Vou deixar o link aqui. Você já dá uma moral pra mim, eu ganhei uma comissãozinha quando você comprou no meu link. E vai ser muito da hora, porque vale muito a pena. E eu já entrei no caminhão do hype, fui lá, comprei o volume 2, porque eu gostei pra caramba. Fui irresponsável, comprei o volume 2. E já tô quase comprando o volume 3, porque o volume 3 tá um pouquinho mais caro. O volume 2 também tá 82 reais. Vou deixar o link do 3 aqui. E o volume 3 tá 100 reais.
Então eu vou esperar um pouquinho. Talvez eu compre o volume 3 também, que é loucura, eu sei, mas pô, são só 3, né, velho? Eu já quero completar a coleção, porque de fato eu gostei muito. Esse vlog ficou muito longo, eu não achei que eu conseguiria fazer um vídeo tão grande de uma experiência de leitura, mas eu espero que tenha agregado algo pra você, eu espero que tenha sido legal essa jornada aqui. Me dá o feedback nos comentários aí se é legal esse tipo de vídeo, se você prefere só esse finalzinho aqui mesmo, que eu sento e falo o que eu achei, ou se vocês gostam de acompanhar meu dia a dia lendo o livro e tal. Eu tentei mesclar no formato de vlog com o formato de leitura, porque é um tipo de conteúdo que eu consumo de youtubers da gringa e eu acho da hora, eu gosto de ver. Então se vocês acharem legal também, deixa nos comentários aqui, por gentileza, para que eu continue fazendo. Eu quero fazer de outros livros também, que vão me dar experiências de comentário legal. E eu acho que é um tipo de formato mais interessante do que eu ficar aqui parado, só olhando para a câmera e falando, né? Que acaba sendo mais enfadonho para quem está assistindo. Pelo menos é a minha percepção. Mas se vocês acharem melhor, só eu aqui mesmo no quartinho falando do livro, eu adapto e faço esse tipo de material. Porque aqui é uma comunidade, né? Não é só eu decido e vocês assistem. A gente vai decidir junto para cada vez ser melhor, beleza? Então é isso, fiquem bem, fiquem de boa. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês. Significa muito cada like, cada view que eu tenho nesse canal, porque é um bagulho que eu amo muito fazer. Beleza? Brigadão, até semana que vem, tamo junto e até mais.